Meu maior medo é quando ele começa com aquela febre, aí começa a subir a temperatura, 37, 38, 39, e eu fico morrendo de medo que ele convulsione. Isso é possível? Isso é comum? Esse, eu acho que o mais comum é o medo das mães a respeito da convulsão do que a própria convulsão febril, né? Vamos conversar sobre essa questão. Então, a convulsão febril, ela é um evento que acontece especialmente em crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, mais em meninos do que em meninas, mais comum quando a gente tem uma história familiar de convulsão febril entre os pais. Então, o meu marido também tinha convulsão febril, mais comum que essa criança também tenha, ou nos parentes mais próximos, tá? A convulsão febril, ela acontece por uma imaturidade desse cérebro de lidar com o aumento da temperatura. Até 37,3 mais ou menos é a temperatura normal, a partir daqui a gente começa a ter febre e a gente vai procurar medicar geralmente acima do 38, mas tem vários vídeos a esse respeito, vale a pena depois você dar uma pesquisada, né? Tem muitos vídeos a respeito da febre, de como lidar com ela. Mas, ainda assim, conversando sobre isso, normalmente a gente vai medicar mais a criança do que a temperatura. Então, às vezes assim, Laurinha, né, ele tá com 37,9, gemendo, caído, sonolento, eu vou medicar essa criança. Mas muitas vezes ele tem 38, 38,1 e ele tá super bem e eu já mediquei há 4 horas atrás, procura dar um banhinho, segura para medicar de novo em 6 horas. A criança que vai fazer, isso é importante, gente, a criança que vai fazer convulsão febril, ela vai fazer convulsão principalmente nas primeiras 24 horas do aumento da temperatura e muitas vezes em temperatura baixa, né? O cérebro dela entende que a temperatura está subindo, ele não sabe lidar direito com isso e é como se fosse cair um disjuntor, sabe? Para não dar um curto-circuito, né, nesse cérebro, ele acaba fazendo uma perda de consciência dessa criança, esses movimentos tônico-clônicos, né, que é o debater da criança. Essa criança perde o controle ali da consciência e depois ela vai recuperando. O cérebro, ele tenta se proteger nesse momento do aumento da temperatura. E a maioria das vezes você vai perceber, quem tem em casa criança com convulsão febril, né, depois pode até deixar aqui nos comentários como é que acontece na sua casa, mas assim, geralmente acontece 37,9, ele convulsionou. Às vezes assim, ele convulsionou, você nem sabia que ele estava com febre, levou para o hospital, quando chegou lá ele estava com 39. Então, nesse aumento da temperatura, entende? Então, é difícil que uma criança que está no 2º, 3º dia de febre venha convulsionar. É difícil que uma criança maior de 5 anos venha convulsionar. É praticamente impossível ou muito improvável que uma maior de 5 anos que nunca convulsionou venha convulsionar depois dessa idade, né? Então, a convulsão febril, ela não acontece porque eu deixei a temperatura subir. Ela vai acontecer numa criança que tem uma predisposição genética, uma idade compatível e normalmente nas primeiras 24 horas de febre, tá? Então, fora isso, a gente vai ficar mais tranquila, né? E caso aconteça, né, o que eu faço? Certo. Quando a criança já tem convulsões febris, a família já sabe que ele convulsiona com febre, ele já teve 3, 4 episódios, né? Mediquei a temperatura, logo ele já voltou à consciência, ele tá bem, eu não preciso necessariamente levar essa criança para uma consulta médica. Eu posso entrar em contato com o pediatra e fazer esse manejo mais em casa. Mas quando for uma primeira, segunda convulsão febril, sempre imediatamente levar uma emergência médica para que ele seja avaliado e que a gente afaste outra causa da convulsão, entende? Porque a convulsão febril, ela vai ser avaliada pelo médico, né? Então, às vezes, não tinha febre, não é uma convulsão febril. Mesmo cheguei no hospital, a febre não subiu, não era uma convulsão febril. Então, eu vou ter que investigar esse quadro. Como que ele ficou depois que ele acordou? Demorou demais a convulsão? Tem outra coisa pela qual a febre está acontecendo que eu preciso iniciar medicamento para evitar, né, que a febre continue muito tempo, ele tenha nova crise. Então, nos primeiros episódios, eu sempre vou levar na consulta, tá? Deve medicar, né? Então eu vou ou não vou medicar a febre? Medica sempre, medica a febre sempre em crianças que têm convulsão. E aqui cabe um adendo, né? Na criança que faz convulsão febril, nas primeiras 24 horas principalmente, a gente pode já medicar ali no 37,9, a febre está subindo, a gente já pode medicar para evitar que a temperatura suba mais rápido e ele faça um novo episódio convulsivo. Lembrando, Laura, que assim, a convulsão febril é um episódio horrível, né? Desesperador, assim, horrível para essa família que está acompanhando a criança. Mas para essa criança, às vezes a causa daquela febre, tipo, se era uma pneumonia, se era
sei lá, uma questão mais grave, pode ser mais perigosa para ela do que a própria convulsão febril, tá? Então ele é um evento benigno que não tem relação futuro com epilepsia, com quadros, né, convulsivos mais graves ou com, sei lá, um retardo de desenvolvimento dessa criança por causa da convulsão. Ela é um evento benigno, embora seja tão assustador para essa família. E quando a criança segue tendo a vida toda ou pode parar de ter depois de um tempo? Não, ela normalmente vai ter até os 5 anos de idade, né? E depois desse período o cérebro amadurece e ela já passa a não ter mais. Se ela tiver depois epilepsia, não tem relação com essa convulsão febril, tá? Então a gente não percebe, né, relações. Quem tem bastante convulsão febril vai ser epilético. Não. Essa epilepsia ela pode acontecer porque essa família também tinha epilepsia na família e tal, mas normalmente elas são eventos bastante separados, tá? Quem é epilético normalmente não tinha convulsão febril, né? E quem tem convulsão febril raramente vai se tornar depois epilético na vida adulta, tá? É isso.